Boa tarde. Em primeiro lugar, eu agradeço a cada um por ter vindo até este nosso evento na tarde de hoje para adquirir, ampliar conhecimento. Nesta tarde tão produtiva e benéfica para todos nós, onde temos a oportunidade também de entrarmos em contato, sintonia com o nosso eu e também com toda a equipe espiritual que nos conhece e nos acompanha. Falaremos nestes próximos minutos sobre a integração da medicina com a espiritualidade. Teremos esta oportunidade para definir alguns conceitos, trazer quais benefícios a espiritualidade nos traz em nossa vida e também na angariação do nosso equilíbrio, tanto físico quanto emocional e espiritual. E, é claro, fazer também uma distinção do que é espiritualidade e religiosidade. Embora muitas vezes confundamos esses temas, eles são diferentes. E também, é claro, trazer alguns estudos que comprovam os benefícios da prática espiritual relacionada à espiritualidade em nossas vidas para adquirirmos bem-estar. E é por isso, então, que nós vamos fazer essa viagem, adentrando nesse conhecimento através dessa luz. Mas para isso é importante também retrocedermos no tempo e irmos, através desse estudo, conhecermos como foi a origem da prática da medicina, como ela era vista no passado, como é vista hoje. Claro que se trata de uma palestra rápida, 40 a 45 minutos, então alguns temas vão sendo passados apenas para título de informação, onde cada um depois, através dos slides aqui apresentados, pode, ao seu gosto, aprofundar a pesquisa. Falaremos de Hipócrates, conhecido como o pai da medicina. Todos nós já ouvimos falar sobre Hipócrates, grego de 460 a.C., com o seu falecimento em 370 a.C. E por que trazemos a figura de Hipócrates, o pai da medicina, para essa nossa conversa? Pois ele concentra em explicações racionais os males que afligem a humanidade, fazendo, de certa forma, uma ruptura com a tradição das práticas religiosas para a recuperação da saúde, separando assim a medicina da teurgia, que era a explicação, como dito, religiosa sobre todos os males que acometem o nosso corpo físico. E identifica as causas das doenças e alguns fatores relacionados com a alimentação, aspectos climáticos e também aos hábitos cotidianos que cada um de nós adquire ao longo da nossa vida. E ele vai nos falar também sobre 4 fluidos corporais que, em desarmonia, causam a doença. E, ao contrário, o equilíbrio desses 4 elementos traz, então, o bem-estar, a cura. Claro que era uma forma mais elementar, primitiva, dado o conhecimento da época, para identificar essas questões. Esses 4 fluidos, apenas para um conhecimento, diz respeito ao sangue, ao fleugma, no caso o muco, a bilis negra e a bilis amarela. São elementos que hoje já não são mais citados desta forma, mas que diziam respeito, por exemplo, à melancolia. De onde vinha aquele sentimento melancólico que hoje diz respeito a uma doença que assola tanto a humanidade? E era uma questão trazida com um viés do corpo físico. Já era uma tentativa, então, de separar a medicina da religião. Todos nós já ouvimos falar que há um evento solene na formação dos médicos,
onde é feito um juramento, o juramento de Hipócrates. Claro que esse texto, ao longo do tempo, sofre algumas mudanças, mas quando nós vamos ali no original, nós vamos perceber o juramento a todos os deuses. Juro por Apolo, médico, e por Esculápio, o sacerdote de Esculápio, Asclépio, o deus grego e romano da cura. Por Panaceia e por todos os deuses e deusas, constituindo os juízes de como, nas medidas da minha força e do meu juízo, haverei de fazer executado o seguinte juramento em relação ao meu compromisso assumido na medicina. Claro que esse texto hoje já não é mais utilizado desta forma, mas nós observamos uma chancela da divindade para autorizar o trabalho médico. Então, com isso, nós chegamos a um entendimento que era muito comum no passado, esta união da medicina com o divino. E isso é muito interessante, porque nos mostra como a doença física era vista como uma punição dos deuses. A pessoa que era acometida por um mal físico era, através da crença da época, punida. E por quanto tempo essa forma de ver as questões das doenças físicas, as dificuldades que nós enfrentamos como punição? E eu até arrisco a dizer que muitos ainda observam um acometimento, uma moléstia como uma punição. E será mesmo que a divindade, Deus, como nós o conhecemos, infinitamente bom e justo e soberano em todas as suas qualidades, puniria a sua criação, puniria os seus filhos? Então é um pensamento que a espiritualidade vem nos mostrar como equivocado. Mas é claro que é necessário um tempo, uma evolução, para que possamos absorver esses conhecimentos. E comprovamos essa prática medicinal com a religiosa através do radical da palavra saúde, no latim salus, que é a mesma para saúde e salvação. Ter saúde era ser salvo. Ter saúde era não ser punido por deuses. E representado aí na imagem de Asclépio, o deus da cura, como nós mencionamos, e a sua serpente. Por isso, caso alguém ainda não saiba, o símbolo da medicina, a serpente enrolada no bastão, é o símbolo da cura, é o símbolo da regeneração, da mudança, e são elementos que foram trazidos até os dias de hoje. Na antiguidade, medicina e espiritualidade totalmente integradas. Podemos observar isso através dos egípcios, na Grécia, Roma Antiga, os xamãs indígenas, o quimbandeiro na África, toda essa junção daqueles que detinham um conhecimento espiritual atuando na cura, eram procurados para trazer esse bem-estar e este conhecimento. E conforme a humanidade vai avançando, nós chegamos à Idade Média, onde a Igreja Católica tem a preponderância no domínio da prática médica, através das freiras nos conventos, dos monges. E, inclusive, nessa época, há, sim, muita produção literária, inclusive falando sobre aspectos dos nossos hábitos em relação à influência que exerce no nosso corpo físico. Estudos de alimentos que podem trazer certos benefícios na nossa saúde. Após a Idade Média, já entrando após o Renascimento, vem chegado o momento então da ciência. Esses estudos que colocam o homem no centro de todo o universo.
E com isso é a ênfase na razão e na ciência, o início da secularização, ou seja, a separação total daquilo que é religioso do que diz respeito à ordem prática, à ordem física, aquilo que pode ser explicado de formas científicas. Ou seja, o ver para crer, é o tocar, é tudo aquilo que diz respeito aos nossos sentidos. E mais para frente, através de filósofos muito influentes como Descartes e Newton, observando o corpo humano como uma máquina. Sendo uma máquina, deve ser tratado como tal. Se há uma deficiência de algum fluido em nosso corpo, se há deficiência de algum elemento, um nutriente, isso é reposto, como acontece numa máquina. Então é uma forma de visão, de certa forma, muito prática e comprovada mais para frente através do positivismo, que é então a adoção do conhecimento baseado em dados empíricos, e assim a espiritualidade acaba sendo marginalizada. Então nós vimos a origem comum da prática da medicina com a espiritualidade ou a religiosidade da época, e a separação que ocorre ao longo do tempo. E isso nos traz ganhos, mas também perdas. E nós podemos, então, citar alguns exemplos. Em ganhos, temos todo o aspecto científico, os estudos, toda essa questão baseada em método, libertando-se de preconceitos e, muitas vezes, de formas de pensamento que limitavam, trazendo então a salvação, como nós vimos no radical da palavra saúde, apenas aqueles que participavam de um seleto grupo religioso. E assim o estudo ele vai se ampliando a todos os meios e todas as formas. Por outro lado, perde-se a humanização. O corpo sendo visto apenas como uma máquina, perde-se aquela forma de ver como um ser integral, não só o corpo físico, mas também o corpo espiritual, baseado também em suas vivências, em suas memórias, e também como um espírito momentaneamente encarnado num mundo material, num mundo de provas, de expiações, num mundo onde as moléstias fazem parte das nossas aprendizagens e também a recuperação da nossa saúde também como aprendizado. Quantas vezes nós somos defrontados em situações onde a doença nos visita e somos então levados a nos questionar o que eu posso fazer para mudar. E quantos de nós mudamos após essa situação? E aí vem a recomendação de Emmanuel. Quantas vezes aquele que se encontra enfermo quer a recuperação, mas para ser exatamente o que era antes, sem fazer nenhuma mudança. E aí fica esse questionamento, pois é o convite, nós sabemos, tudo na nossa vida nos convida a nós mudarmos e aprendermos. E essa separação da medicina com a espiritualidade se traduz também na perda de um sentido para a vida, um propósito, e que nós sabemos que para nós é muito importante. Quem vive sem um sentido, sem um propósito, vive com dificuldade. E é por isso que nós hoje podemos dizer que vivemos uma época do reencontro da espiritualidade com a medicina. E isso é baseado em estudos, baseados em evidências científicas e também pela própria forma como cada um de nós procura encontrar respostas para a sua própria existência. Quantos de nós, ao ouvirmos uma determinada situação, fazemos uma segunda busca, uma segunda orientação? Porque quem conhece melhor o nosso corpo do que nós próprios? Quantos exemplos acontecem de, ao procurarmos uma orientação profissional, e é muito importante sempre procurarmos a orientação profissional quando estamos com alguma necessidade, mas às vezes aquela resposta não nos satisfaz,
porque muitas vezes não somos olhados nos olhos, muitas vezes não temos o nosso falar ouvido. Nós conhecemos e muitas vezes nós nos sentimos como tratados numa máquina de produção, chamados por número e não pelo nosso nome. Mas isso diz respeito a todos nós, não é uma crítica a nenhuma classe médica, pois nós estamos todos embarcados neste planeta em aprendizado, inclusive todos aqueles que exercem essa profissão bela, humana, e é claro que maus profissionais serão encontrados em todas as áreas, mas essa mudança, esse reencontro já é percebido inclusive pelas classes médicas, e nós vamos ver daqui a pouquinho também nessa apresentação. Porque na atualidade nós temos evidências científicas que trazem os benefícios da espiritualidade na recuperação da saúde de pacientes. Combinação de terapias convencionais, médicas, corroboradas pela ciência, com as práticas espirituais, uma medicina integrativa, também em estudo, em avanços. Nas instituições médicas, integração de cuidados espirituais nos serviços de saúde. E nas pesquisas modernas são mostradas a psicologia positiva e a neurociência, explorando os efeitos da espiritualidade, como nós tivemos a oportunidade também de aprender na palestra anterior. É complicado quando trazemos um assunto tão amplo, tão complexo, de uma forma simples. Na verdade, o ser humano ele é complexo em sua totalidade. Nós temos não só apenas o corpo físico, nós temos, como nos diz a doutrina espírita, o corpo espiritual, que o Livro dos Espíritos nos revela ser o perispírito, como origem de muitas questões que assolam a nossa existência material. E quando o conhecimento da doutrina se avança, nós chegamos em André Luiz, onde aquele corpo espiritual irá se desdobrar em tantos outros corpos. 7 corpos, onde cada corpo pode também ser dividido em mais 7, e por aí vai. Os números nós não sabemos, mas cada um desses corpos promove um ajuste naquilo que compõe a nossa existência atual. Enquanto encarnado temos ainda o corpo físico, após o desencarne perdemos o corpo físico, mas mantemos todos esses corpos que nos promovem como individualidade. Em 1988, a Organização Mundial da Saúde inclui a dimensão espiritual no conceito multidimensional da saúde, remetendo questões como significado, sentido da vida, e não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. Então isso também é muito importante, pois vai mostrar o sentido da vida nessa questão da busca da saúde, não limitando a apenas uma crença religiosa, pois essa busca do sentido da vida ela é comum a qualquer ser humano vivente neste planeta que busca essa compreensão. E é por isso que nós trazemos aqui um gráfico dos anos 70 até 2012, publicado, nos mostrando como a busca da comunidade científica, esse interesse na junção de espiritualidade pela comunidade científica da medicina, vem sendo ampliado. Aqui nós trazemos o gráfico do Google, o aumento nas buscas, principalmente neste século XXI, e nós sabemos que, como somos privilegiados por estar encarnado neste grande século, que nos convida constantemente ao nosso equilíbrio, à nossa forma de aprendizado. E também é essa busca dentro de um buscador voltado, então, para uma área mais específica da medicina, o Medline.
Nós trazemos aqui a pioneira no estudo da união da espiritualidade com a medicina, Cristina Puchalski. E ela nos diz que a espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da experiência humana, por meio do qual se busca e expressa o significado, o propósito e a transcendência da existência. E tal estado perpassa a vivência da pessoa em suas relações consigo mesma, com a família, com os outros, a comunidade, a natureza e com aquilo que é significativo e sagrado. E quem melhor do que nós próprios para dizer o que é significativo e sagrado para cada um? Nós temos esta nossa forma de ver as situações. Onde nós encontramos a espiritualidade, onde nós encontramos o divino, onde nós nos comunicamos com Deus. E que papéis assume tudo isso em nossa existência. Então nós entendemos a partir de agora que essa questão da espiritualidade, ela é superior a apenas a religiosidade. É uma questão que diz respeito à intimidade de cada um de nós. Essa busca do conhecimento, essa busca daquilo que é significativo para cada. Pois não é o outro que pode dizer o que é significativo para você próprio. Somos nós, mas para isso necessitamos do autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu busco? E aqui nós vamos então fazer uma pequena distinção entre o que é a espiritualidade e a diferença entre religião. É até uma provocação, mas nós podemos dizer que há pessoas religiosas que não têm espiritualidade. Dizem-se apenas religiosas como um título. E, por outro lado, há pessoas extremamente espiritualizadas que não professam nenhuma religião. Conseguem perceber a diferença? Então, nesse caso, aquilo que é espiritual é mais amplo. Mas não é errado ter uma religião, pois a religião é um significado para aquela pessoa que segue aquela religião. E tem, sim, efeitos positivos, benéficos. Há uma integração com a sociedade, há um sentido para a sua vida. Apenas destacamos que muitos se dizem religiosos, fazem parte de denominações religiosas, mas não são espiritualizados, não trouxeram esses valores da religião para a sua vida. Quando falamos em espiritualidade, é aquela busca individual por significado e conexão, como falamos. Já a religião é o sistema organizado de crenças e práticas, que é o que vai diferir cada religião uma da outra. E assim, espiritualidade é subjetiva e pessoal, e a religião institucionalizada, pois há preceitos, há normas de conduta dentro daquela organização religiosa. A espiritualidade nos leva à meditação, à reflexão, ao conhecimento de quem nós somos, e a religião traduz-se muitas vezes em rituais e cultos que também assume papel importantíssimo. Aqui, essa distinção não é para dizer que uma é melhor do que a outra. Pelo contrário, o ideal é que sermos pessoas religiosas tenhamos a espiritualidade que aquela religião nos convida a termos. Assim como nós, praticantes, adeptos, conhecedores da doutrina dos espíritos, possamos incorporar esses valores desta doutrina em nossas vidas, para não ficar um sentimento vazio apenas falado da boca para fora. A espiritualidade é universal e a religião específica e cumpre-se através de tradições. E aqui é o homem caminhando
em busca do sentido da sua vida. Cada um de nós aqui muitas vezes se pergunta ou se perguntou: o que eu estou fazendo da minha vida? Como caminhar? Onde encontrar respostas? Como adquirir esse conhecimento? Como levar esses benefícios para as pessoas próximas a mim? É esse sentido que nos movimenta, é esse sentido que nos faz levantar todos os dias de nossas camas e pensar: o que eu farei hoje? Pois nós, quando não temos esse sentido, e é comum muitas vezes termos essa espécie de sensação, mesmo que passageira, mas isso nos mostra que estamos vivos, mostra que estamos em busca de conhecimento, estamos em busca de melhores práticas para nós. E aqui nós trazemos Harold Killing sobre a integração da espiritualidade com a medicina. Falamos da Cristina Puchalski, a pioneira, e hoje agora falando sobre a maior referência no estudo, com mais de 30 livros publicados, 300 artigos em diversas revistas, periódicos da ciência. Os pacientes que lidam melhor com as suas doenças, perdas, incapacidades, ficam menos depressivos. Tudo isso através, então, de muitos estudos feitos. Os religiosos, aqueles que adotam realmente a espiritualidade em sua vida, suportam melhor as suas limitações, porque a religião é uma forma de trazer o significado para a nossa existência. Quando nós nos encontramos naquele túnel, onde não observamos a luz ao final, a religião nos traz a esperança, nos traz a fé, a certeza de que aquela escuridão é passageira. O sofrimento adquire, de certa forma, um propósito. O indivíduo não sofre sem razão, e este indivíduo não se sente sozinho, pois ele se sente integrado junto aos seus conjuntos de crenças e valores. No livro Religião e Saúde, de 2001, os pacientes que tinham crenças espirituais mostravam-se mais satisfeitos com a vida e sentiam menor dor em comparação com aqueles sem crenças, referindo ainda que a expressão da espiritualidade está relacionada ao menor risco de depressão, de complicações somáticas, do suicídio e também de hospitalizações. Não é possível, nessa palestra muito curta em termos de tempo, falarmos de todas as pesquisas, mas sim referenciar que existem sim as pesquisas que mostram então essas situações benéficas na lida com este propósito, com essa busca. E aqui também um exemplo de quantas publicações atuais estão constantemente sendo lançadas que dizem respeito, então, a essa busca, a essa forma de trazer um ganho espiritual em nossas vidas. E assim nós vamos, então, trazendo, de certa forma, esse conhecimento, esta forma de ser trazido aqui até nós, através das buscas, através do conhecimento, através do interesse comum que hoje existe em nossa sociedade, existe no planeta, para nós nos tornarmos melhores. Afinal de contas, quem de nós quer permanecer em sofrimento? Quem de nós quer permanecer em dúvida sobre o nosso futuro? Quer permanecer em dúvida sobre se estamos fazendo o que é correto ou não? E cada um de nós, através então das suas crenças, dos seus valores individuais, vai também encontrando as suas respostas. Nessa pesquisa de 2016, publicado no Jornal Norte-Americano de Medicina, mostra que a frequência a cultos religiosos se associa com menor
mortalidade. E é um estudo muito complexo, amplo, que há uma duração grande e mostrou então uma sobrevida de pelo menos 7 anos, em média, naqueles que frequentam os cultos religiosos e que adotam essas práticas em suas vidas. E aí muitos podem estar se perguntando, mas é só então frequentar um culto? Então todos nós aqui já temos uma sobrevida muito grande, pois estamos sempre aqui na nossa casa abençoada, recebendo aprendizado. Mas nós vamos ver o que é necessário, por que há essa sobrevida. Por enquanto ficamos aqui apenas nos gráficos para irmos construindo esse aprendizado. Também uma pesquisa de Tyler Vanderville, também uma referência no assunto, mostrando a queda de pelo menos 5 vezes no suicídio dentro daqueles que possuem a frequência de pelo menos uma vez por semana numa prática religiosa. Essa postura de nós trazermos para a nossa vida a integração com uma religião, ou mesmo que não haja uma religião, mas sim a busca da espiritualidade em nossa vida, vai nos trazer impactos em algumas dimensões. Kenny vai falar sobre 3 dimensões que diz respeito a impactos na nossa vida, no que diz respeito à saúde biológica, tanto mental e física, tanto no aspecto comportamental, que diz respeito ao nosso estilo de vida, e também na dimensão comunitária, que diz respeito a um suporte social. E aqui então nós vamos detalhar, não é apenas frequentar, mas como que essa prática religiosa ou esse compromisso de aplicarmos os valores espirituais em nossa vida pode nos trazer benefícios. Quando falamos em impacto biológico, vamos dizer sobre a saúde física e também a saúde mental. No caso da saúde mental, aquele que adota práticas religiosas com valores espiritualizados em sua vida cotidiana vai ter o aumento de emoções positivas. E quais são essas emoções? Nós podemos então falar de gratidão, perdão, compaixão, caridade. Quantos de nós já passamos por situações onde perdoamos verdadeiramente e parece que um peso sai dos nossos ombros, das nossas costas, aquele bolo muitas vezes que fica aqui na nossa região torácica, relacionado ao nosso plexo solar, que vai fazendo toda essa formação de energia a ser redirecionada aos nossos principais órgãos, quanto isso vai sendo limpo. A gratidão, muito comum ouvirmos essa palavra e de certa forma até banalizada, mas trazendo realmente esta gratidão para nós. A gratidão é olhar a vida com os olhos do agradecimento pela nossa existência, pois nós somos seres saídos da mão do Criador. Nós tivemos este contato com Deus, com a divindade, somos os seus filhos. Que pai seria esse que deseja para nós o mal? Nós saímos da mão do Criador para uma vida imortal, uma vida de aprendizado, uma vida para praticarmos todos os sentimentos nobres, bons e justos. E por que será que muitas vezes nós nos distanciamos deste Criador? Quando nós nos voltamos à divindade, nós não nos sentimos mais sozinhos. Nós vamos adquirir este propósito. Aumento do coping é um termo usado na psicologia, que é a forma que a pessoa vai reagir diante de uma adversidade. Aquele que possui a religião ou a espiritualidade consigo
lida melhor com as situações, tem mais força para reagir, para lutar, para seguir em frente. E, é claro, a redução do estresse. Aquele hormônio que nós temos, cortisol, que quando circula pelo nosso corpo, meu Deus, o que ele causa? Taquicardia, pernas trêmulas, sudorese, tudo o que nós sentimos aqui antes de subir a este palco para trazer o assunto. Então, de cortisol eu entendo, outros entendem. E todos aqui também vão entender. Porque é este hormônio que está relacionado ao estresse. Mas uma coisa é esta ansiedade normal, que todos nós temos através da nossa evolução para lidarmos com situações. Mas ao passo que este hormônio vai se tornando constante, liberado em nosso corpo, vai trazendo então questões que afetam a saúde. E esses impactos da religião em nossa vida vai reduzindo todo este momento de estresse. E no caso da saúde física, como nós até já mencionamos, dos hormônios, então tem todo um regulamento, ou melhor dizendo, uma regulação hormonal, neuroendócrina. O Léo falou sobre a questão da glândula pineal, anti-inflamatório e também imunológico. Quando nós sentimos raiva, o nosso corpo é acendido um alerta e é liberado células para a defesa, como se houvesse um invasor. É por isso que após um ataque de raiva, muitas vezes nós nos sentimos fracos e muitas vezes pegamos até uma gripe. Já repararam nisso? Após um estresse muito grande, uma situação de nervosismo, ficamos gripados, porque o nosso corpo liberou um combate àquela situação tão incômoda para nós e o nosso corpo ficou mais vulnerável. Então é atenção a todos esses sentimentos. A religiosidade no nosso aspecto comportamental nos faz repensar estilos de vida, faz nós reduzirmos o tabagismo ou até mesmo eliminarmos a questão do álcool, a questão de dependência química, promiscuidade, instabilidade em relações e uma diminuição também da criminalidade, pois nós temos já outros olhos em relação ao outro e aquilo que eu sou e das consequências que cada ato meu adquire. Por isso, então, todo o nosso aspecto comportamental também é alterado. Não é que a religião limita, a religião nos faz repensar o que eu quero para mim. Pois se eu tenho conhecimento do que eu serei no futuro através de um ato que eu faço aqui neste presente, eu já repenso melhor, porque eu sei de uma consequência. E isso, de certa forma, me muda o caráter e faz eu cuidar melhor deste meu corpo físico. E no impacto comunitário é o suporte social. Ir a uma casa religiosa, frequentar um culto, ir a um templo de umbanda, espírita, do candomblé, nos coloca em contato com a religião, nos coloca em contato com a existência espiritual, assim como em demais igrejas, doutrinas, filosofias. Ter este contato social. Hoje nós estamos aqui entre pessoas muito queridas. É um abraço gostoso, é essa forma de nós nos vermos. E tudo isso faz com que nós também tenhamos alegria em nós nos vermos semana a semana e nós nos sentimos úteis. Então é por isso que esses impactos trazem, conforme aqueles estudos mencionados, a redução da mortalidade, redução da morbidade, trazendo então longevidade, bem-estar, qualidade de vida. Ficou agora mais claro para nós como tudo isso nos muda, nos faz sermos seres não perfeitos, mas seres que sabem aonde nós podemos chegar e como nós somos beneficiados com tudo isso.
vai ficar aqui no nosso PowerPoint algumas outras pesquisas que também dizem respeito à menor incidência de AVC, também redução da mortalidade por questões cardiovasculares e também estudos que mostram como as relações matrimoniais são fortalecidas através de práticas espirituais na vida. Aqui a revista Super Interessante de 2014 traz alguns dados falando então sobre pessoas que gostariam que os médicos falassem um pouquinho mais sobre espiritualidade em suas consultas, pois é um assunto que as pessoas estão buscando mais e elas têm essa necessidade. E aqui, como foi já mencionado, 7 anos é o aumento da expectativa de vida em quem frequenta cultos toda semana, em relação àqueles que nunca frequentam. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai nos dizer sobre a atividade religiosa como essencial para a higiene da alma e a ciência médica cuidando do corpo físico. E cada vez mais havendo essa integração do estudo dos corpos, porque já é ponto para todos nós que nós somos seres integrais. Mesmo aquele corpo nosso que não é enxergado pela medicina tradicional, ele é trabalhado por outras medicinas que um dia serão parte dessa medicina tradicional, como a acupuntura já é hoje, lidando com os nossos meridianos relacionados aos plexos, promovendo aquele equilíbrio energético. E André Luiz nos fala da responsabilidade conforme vamos adquirindo a nossa consciência. E já caminhando para o final da nossa palestra, mais 2 minutos, falar um pouco dos benefícios da doutrina espírita para nós. A doutrina espírita nos traz a motivação, pois ela nos responde quem somos, para onde vamos e por que sofremos. E tudo isso vai sendo então valores adquiridos por nós para nos mostrar como adquirir este conhecimento e como, através desta prática da doutrina, nós temos então formas de equilibrar os nossos corpos com a mediunidade também. Contato com a natureza é primordial para todos nós. Saudarmos a natureza. André Luiz, no livro Os Missionários, nos fala do quanto o contato com a luz do sol nos reenergiza, elimina formas, pensamentos traduzidas em miasmas, o quanto nos traz vitalidade, produção de vitamina. A entoação de mantras, que são as repetições de palavras que vão nos trazendo o foco e assim reduzindo a ansiedade, reduzindo o estresse. E muitas vezes, mesmo sem saber, nós fazemos a entoação de mantras com a nossa prece. E tudo isso vai sendo, então, modificado em nosso organismo, a redução do estresse, redução de ansiedade, justamente por esse foco que vai trazendo-nos o conhecimento. E essa medicina toda encontra-se na prateleira. Quais sentimentos eu quero adquirir para a minha vida? Compaixão, perdão, caridade, amor, benevolência, tudo aquilo que vai me transformando. E é por isso que nós encerramos a nossa palestra com o grande médico das almas. É aquele que, revelado no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito, a verdade, o orientador espiritual da nossa doutrina, que vem justamente nos falar sobre a busca íntima de cada um como ser imortal e possuidor de várias existências pretéritas e futuras neste equilíbrio. E Jesus nos fala: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Venho salvá-los. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos,
e sereis aliviados e consolados. Muita paz a todos e que essas reverências nossas de pensamento sejam elevadas até o nosso divino Mestre Jesus, que tanto nos ensina e nos convida a essa melhoria interior. Graças a Deus.